Jogadores de futebol profissionais frequentemente guardam rancor de seus rivais, mas é ainda mais interessante quando um jogador esteve ligado a um clube e saiu em circunstâncias não muito agradáveis. Muitos jogadores ficam ressentidos com a diretoria, o treinador ou os torcedores e em determinado momento têm a chance de se vingar de todos ao mesmo tempo. Neste vídeo vou contar sobre casos incríveis de vingança contra seus antigos clubes. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. A saída de Robin Van Persie do Arsenal foi bastante escandalosa, e os fãs dos Gunners consideraram sua atitude como a maior traição na história do clube. Em janeiro de 2012, Van Persie garantiu que estava satisfeito no clube, mas em julho do mesmo ano, após sua transferência para o Manchester United, declarou que queria vencer e competir por torneios europeus prestigiados. Ele até jurou que o clube não lhe ofereceu um novo contrato. De qualquer forma, esse acontecimento não deixou os torcedores indiferentes. Eles desejaram ao holandês uma morte rápida, pernas quebradas, e alguns começaram a queimar camisas com o nome de Van Persie. E parece que ninguém mais pode se gabar de tal produtividade nos primeiros jogos contra o ex-clube. Nos primeiros 4 jogos, Robin conseguiu marcar em todos, mas nas 2 primeiras partidas, Van Persie mostrou respeito aos torcedores londrinos e não comemorou seus gols. Mas em novembro de 2013, tudo mudou. Aos 27 minutos, Robin facilmente venceu a disputa aérea e mandou a bola para a rede. Desta vez, as emoções transbordaram tanto no holandês voador que ele não conseguiu escondê-las. O jogador correu para a arquibancada e deslizou pelo gramado. Isso foi uma resposta a todos os fãs dos Gunners que antes do jogo exibiram uma faixa com a imagem de Van Persie e a inscrição: "Este pequeno garoto dentro de mim diz, eu sou um mentiroso." Após o jogo, os torcedores do Arsenal odiaram Robin ainda mais, e muito provavelmente na memória deles o jogador ficou como o principal traidor do clube. Em 2011, Kevin De Bruyne era considerado um dos jogadores mais promissores do ano, e já em janeiro de 2012 o belga assinou contrato com o Chelsea. Porém, apenas em 2 anos, Kevin foi emprestado várias vezes, e pelos londrinos jogou 9 partidas e deu uma assistência. De Bruyne não conquistou a opinião pública inglesa, e José Mourinho até chamou o belga de criança mimada. Após uma discussão com o treinador português, o meia-atacante se transferiu para a Alemanha com um contrato indefinitivo. Logo em sua primeira temporada, Kevin se tornou o melhor jogador da Bundesliga e no verão do ano seguinte se transferiu para o Manchester City. Então Kevin mostrou ao seu antigo clube por que deveriam se arrepender de sua saída. Em seu primeiro jogo contra o Chelsea, em abril de 2016, ele deu uma assistência para Sérgio Agüero, mas ele já havia conseguido se vingar por conta própria. 1 ano e meio depois, aos 67 minutos da partida, o belga recebeu a bola de um companheiro e com um chute elegante mandou-a para o fundo das redes. Ao comemorar seu gol, Kevin não escondeu suas emoções. Ele correu demonstrativamente para as arquibancadas e celebrou seu sucesso diante de 40 mil espectadores. No total, em 14 jogos contra seu ex-clube, o belga conseguiu marcar 5 gols e dar 2 assistências. Jordi Alba, embora tenha começado a jogar futebol nas categorias de base do Barcelona, pode ser considerado um verdadeiro formado por outro gigante do futebol espanhol, o Valência. O defensor passou 4 anos no time dos morcegos e em 2012 se transferiu para a Catalunha. Em novembro de 2017, Jordi conseguiu se destacar pela primeira vez contra seu antigo clube. Naquele dia, os torcedores do Valência jogaram vários objetos em direção ao espanhol. Jordi estava claramente irritado e aos 82 minutos conseguiu salvar o Barcelona da derrota comemorando o gol intencionalmente e explicando com as seguintes palavras: "Eu não entendo a atitude deles. Eles deveriam me respeitar mais. Minha transferência trouxe muito dinheiro para o clube e eu sempre serei grato ao Valência. Hoje jogo pelo melhor time do mundo, mas a atitude dos torcedores comigo é incompreensível. Acho que eles deveriam me respeitar tanto quanto eu os respeito." É difícil acreditar que os torcedores dos morcegos tenham recebido essa lição com gratidão. Luis Suárez é uma personalidade bastante excêntrica no mundo do futebol, e ele também não se opôs a irritar seu antigo clube. Mas naturalmente não faz sentido falar sobre sua comemoração de gol contra o Barcelona, já que aquele gesto foi direcionado especificamente a Ronald Koeman e à diretoria. E os torcedores blaugranas dificilmente podem ficar bravos com Luiz. Porém, os fãs do Liverpool definitivamente odeiam o uruguaio. Os torcedores ficaram extremamente magoados com a saída de Suárez do time. E como no caso de Van Persie, começaram a queimar camisas com o nome do uruguaio. E isso porque poucos meses antes da transferência para o Barça, Luiz havia assinado um novo contrato com os ingleses. Mas como se descobriu, o acordo continha uma cláusula que permitia ao jogador se transferir para qualquer clube fora da Inglaterra que oferecesse a quantia estipulada no contrato. O Barcelona
Barcelona atendeu às exigências financeiras de Luiz e, não sem escândalos por parte dos torcedores, o uruguaio se transferiu para o Barça. Em maio de 2019, em um jogo contra o Liverpool, Suárez conseguiu se destacar comemorando com muita emoção seu gol contra o ex-clube. Voltemos a 2014 e aqui está um trecho de uma entrevista de Luiz. Eu sei que ainda nos encontraremos com o Liverpool, mas já seremos adversários. O que farei se marcar um gol contra eles? Com certeza não vou comemorar. Eu respeito muito este clube. E pouco antes da partida da Champions League, o uruguaio falou novamente sobre seu grande amor pelo Liverpool. Além de ter quebrado sua palavra e se comportado de maneira não muito elegante, o uruguaio constantemente pedia aos árbitros cartões para os jogadores do Liverpool. Estava sempre gesticulando e cometia faltas nos jogadores dos Reds. No jogo de volta, os torcedores do Liverpool lembraram de tudo e começaram a vaiar cada ação de Suárez. O mesmo aconteceu em novembro de 2021, quando o Atlético visitou o Liverpool. No estádio houve vaias intensas e apitos a cada toque de bola do uruguaio. Por exemplo, assim foi como reagiram quando o locutor anunciou a escalação. And number 9 is Luis Suárez. Aliás, nessa mesma partida, Suárez conseguiu marcar um gol, mas não comemorou, embora o gol tenha sido anulado por impedimento. Como vemos, Luiz gosta de marcar gols contra seus antigos clubes, e a reação dos torcedores do Liverpool é bastante compreensível. Uma situação bastante incompreensível ocorreu com Leonardo Bonucci em julho de 2017. O defensor italiano transferiu-se para o Milan e, segundo relatos, tomou essa decisão devido a um conflito sério com o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri. Especificamente durante um jogo contra o Palermo, o técnico confrontou o jogador, ao que Léo respondeu grosseiramente, mandando o treinador para aquele lugar. Após o jogo, os dois quase brigaram fisicamente e novamente trocaram insultos. No primeiro jogo contra seu ex-clube, os torcedores vaiaram o defensor e, após marcar um gol de cabeça em um escanteio, Léo correu para o setor dos fãs, provocando os torcedores da Juventus. Depois do jogo, Bonucci disse: "Os fãs têm o direito de agir como acharem melhor. Eu não planejava comemorar meu gol, mas mudei de ideia após o comportamento dos torcedores." A temporada de Bonucci no Milan foi um fracasso. No verão de 2018, o italiano expressou o desejo de voltar a Turim e pediu à diretoria para ser transferido, embora a maioria dos fãs fosse contra o retorno dele à Juventus. Mas em agosto de 2018, o jogador voltou ao time de Turim. Nenhum torcedor o recebeu no aeroporto, e perto da sede e do centro de treinamento do time, ele foi recebido com menos hospitalidade, ainda sendo simplesmente vaiado. Em maio de 2021, Massimiliano Allegri também retornou à Juventus, e em julho, em uma coletiva de imprensa, o treinador foi perguntado por que Dybala se tornou vice-capitão, e não Bonucci. Quem? Bonucci. Ele foi embora por um ano. Quando você toma essa decisão, sabe quais serão as consequências. Se ele quer a braçadeira de capitão, pode comprá-la no mercado e jogar com ela em alguma praça. Ao sair da Juventus, ele desceu na hierarquia e agora está subindo lentamente. Os torcedores do Borussia Dortmund, pelo que parece, nunca perdoarão Robert Lewandowski por sua transferência para o Bayern de Munique. Em janeiro de 2014, o polonês assinou um contrato com o clube de Munique, mas ainda tinha 6 meses de contrato para cumprir com o Borussia. O que enfureceu os torcedores foi o fato de que Robert poderia ter se transferido para o Real Madrid, que lhe ofereceu condições financeiras melhores do que o Bayern, mas no final, o jogador decidiu se juntar ao rival. Inicialmente, os torcedores não estavam dispostos a perdoar o polonês, mas graças ao seu desempenho nos últimos 6 meses, os fãs acabaram se despedindo de Robert de forma amigável quando ele foi para Munique. Já em 2015, Lewandowski marcou o gol da vitória contra o Dortmund, mostrando respeito ao clube e não comemorando o gol, explicando assim: "Tenho grande respeito pelo clube e seus torcedores, por isso não comemorei. Sempre gostei muito de jogar pelo Borussia." Mas 6 meses depois, o Borussia visitou o Bayern e os bávaros marcaram 5 gols contra os amarelos, 2 dos quais foram de Robert. No primeiro caso, o jogador debochadamente finalizou a bola que já estava indo para o gol vazio e então reagiu com vigor ao gol. E após o segundo gol, Leva claramente não mostrou respeito ao seu antigo time. No final, durante os 8 anos no Bayern, o polonês participou de 25 jogos contra sua ex-equipe e registrou uma estatística impressionante. Robert marcou 24 gols e deu 5 assistências. E em todos os casos, tirando o do primeiro gol, Lewandowski comemorou seus gols de maneira emocional. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!